Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Alerta aos adventistas. Parte 2. É incrível como os eventos estão se desdobrando tão rapidamente diante de nossos olhos. Estamos realmente no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As forças do mal estão se organizando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. O estado de coisas no mundo mostra que tempos angustiosos estão iminentes. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que os Estados Unidos formarão uma imagem da besta. A imagem da besta é a união da igreja com o Estado. A movimentação para unir a igreja com o Estado, nos Estados Unidos, já se iniciou. A fagulha começou a se acender. Aos poucos, Donald Trump está passando o poder do Estado para os evangélicos. Observe o que disse Donald Trump aos evangélicos em um café da manhã recentemente. Eu nunca vou decepcionar vocês. Eu posso dizer que nunca. Obrigado. Tenho a honra de estar aqui, com líderes de todo o país e de todo o mundo. Todos unidos por uma crença compartilhada na glória de Deus e no poder da oração. Observe essa outra notícia. Começamos a fazer um retorno ótimo. Presidente Trump, tuita apoio às aulas de alfabetização bíblica nas escolas. Isso é mais um indício que Trump está apoiando a igreja e dando-lhe poder aos poucos. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. O novo procurador-geral de Trump, William Barr, quer aplicar a lei católica na América. William Barr, um católico e chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nomeado pelo presidente Trump, quer que a lei católica seja aplicada na América. E para fazer isso, aqueles que são secularistas, que é contra a união da igreja com o Estado, e considerados extremistas, devem ser impedidos. Lembre-se de que os secularistas são aqueles que não aceitam a união entre a igreja e o Estado. O site National Catholic diz: o procurador-geral de Trump, William Barr, é um conservador católico que rejeita a separação entre igreja e Estado, chama os secularistas de fanáticos e culpa o secularismo pelo declínio moral. Você observou como ele odeia a separação da igreja com o Estado? E como ele quer urgentemente a união da igreja com o Estado? Segundo William Barr, quem é o culpado de todos os problemas nos Estados Unidos? São aqueles que acreditam que a igreja não deveria controlar o Estado. Para William Barr, aqueles que acreditam que o papado matou 50 milhões durante a Idade das Trevas, estão errados. Para William Barr, aqueles que entendem que a mulher em Apocalipse 17, montada sobre a besta, é um símbolo da igreja controlando o Estado, estão errados. Para William Barr, aqueles que acreditam que se a igreja unir como o Estado, a liberdade religiosa acaba, e virá uma terrível crise no mundo, estão errados. No final de 2018, o site Washington Times disse: o gabinete do Departamento de Justiça forma a força-tarefa da liberdade religiosa para proteger a liberdade religiosa. Essa nova força-tarefa de liberdade religiosa foi criada avisando os secularistas, aqueles que não aceitam a união da igreja e do Estado. É por isso que eles estão recusando a divulgar os documentos sobre a chamada Força-Tarefa de Liberdade Religiosa, a qual é liderada por católicos. Estão agindo às escondidas.
Deus nos alertou no livro O Grande Conflito, sobre essa perigosa aproximação dos protestantes com os católicos. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência, e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver, e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do catolicismo, e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado, a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Mas em vez de reconhecer esse inimigo da liberdade religiosa, os evangélicos abraçam e pedem a esse inimigo que os ajude a desenvolver uma força-tarefa de liberdade religiosa. É como pedir ao lobo que guarde o galinheiro. Depois vão usar a força-tarefa religiosa para combater aqueles que acreditam em uma separação entre a Igreja e o Estado. Outro ponto que Satanás usará para unir a Igreja com o Estado e santificar o domingo serão os desastres naturais. Ele usará a agenda climática para o povo se curvar ao Deus Sol, guardando o domingo. Todos os governantes terão que se curvar diante da agenda climática do Papa. A agenda climática e os desastres naturais que está acontecendo e vão acontecer não só levarão a união da Igreja com o Estado, mas uma lei dominical em vários lugares. Assim que foi eleito, o presidente Donald Trump não apoiava o acordo climático e dizia que o aquecimento global era uma farsa. Observe o que ele dizia. Tudo isso, como o aquecimento global, muito disso é uma farsa. É uma farsa. Mas ele está mudando de ideia. Depois da pressão que está sentindo, do Conselho do Papa e dos evangélicos, ele disse: eu acho que algo está acontecendo. Algo está mudando no clima e isso vai mudar novamente. Eu não acho que é uma farsa. Eu não acho que é uma farsa. Observe essa notícia. Trump diz que a mudança climática não é uma farsa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está recuando de sua alegação de que a mudança climática é uma farsa. Por que ele está mudando de ideia? Em 2015, o Papa Francisco fez uma encíclica chamada Laudato Si, que significa Louvado Sejas. A encíclica fala de muitas coisas, particularmente o clima, a economia e o domingo, como parte da solução para resolver a questão climática. O Papa Francisco afirma na encíclica Laudato Si que para enfrentar a mudança climática é preciso observar o domingo, o primeiro dia da semana, em todo o mundo. Então é necessário que os Estados Unidos aceitem a agenda climática. Então Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, disse: o Papa reuniu-se com o presidente Trump e deu-lhe uma cópia de sua encíclica Laudato Si, que mostra que deve haver uma ação urgente para deter a crise climática. O Papa escreveu que o clima é um bem comum pertencente a todos e destina-se a todos. A Bíblia nos diz que atender às necessidades da criação de Deus é um ato de adoração. Ignorar essas necessidades é desonrar o Deus que nos criou, e isso é exatamente o que estamos fazendo, afastando-se deste acordo. Isso criou um movimento nos Estados Unidos para defender o clima, chamado de Movimento do Nascer do Sol, ou Sunrise Movement. Eles estão se espalhando em todos os Estados Unidos, falando sobre as mudanças climáticas. Eles querem fazer a maior manifestação popular em um debate presidencial. Observe a foto do Sol. Seria isso coincidência? Essa homenagem ao Sol. É isso aí, amigo. O objetivo disso tudo é a guarda do domingo em breve. O fato é que furacões, tornados e terremotos estão se tornando cada vez mais frequentes. E somos informados de que essas calamidades vão acelerar a lei dominical. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza, e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto permite Deus. Mesmo agora está ele em atividade. Nos grandes incêndios,
nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. E sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Agora observe o seguinte vídeo, onde a repórter usa exatamente as mesmas palavras que acabamos de ler. Pela primeira vez durante o governo Trump, este abrangente relatório do governo federal, exigido pelo Congresso sobre mudanças climáticas, está sendo divulgado e estabelece previsões sombrias sobre como as pessoas e a prosperidade poderiam ser ameaçadas por desastres naturais, mais frequentes e desastrosos. Os desastres estão sendo mais frequentes e mais desastrosos. E estão ameaçando a prosperidade ou a economia. E é sobre isso que os americanos estão falando agora. Observe. Agora, um alerta terrível sobre a mudança climática. De acordo com um novo relatório, os especialistas dizem que temos até 2030 para evitar a catástrofe. 13 agências federais aumentam os avisos urgentes de uma grave ameaça à saúde e à economia dos Estados Unidos. Cientistas do governo alertam que os impactos das mudanças climáticas estão se intensificando. A mudança climática é a questão que está na mente de muitos americanos. E a maioria dos americanos, de outros lugares, quer que algo seja feito. Você sabe, o fato é que um grupo de cientistas nos alertou que temos cerca de 12 anos para realmente salvar esse clima. A mudança climática é a ameaça não militar número 1 para todo o nosso mundo. Estou muito feliz de estar no Comitê de Recursos Naturais para poder trabalhar para o povo americano e podemos abordar a mudança climática de frente. Precisamos fazer alguma coisa e precisamos fazê-lo agora. Porque esta é uma das responsabilidades mais importantes que temos, como membros do Congresso. Democratas da Câmara realizam primeiras audiências sobre mudança climática em mais de 5 anos. Democratas do Congresso dizem que a mudança climática é uma prioridade que controlam a casa. O que isso significa? Qual é a solução que será declarada? Que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do falso sábado, o domingo. E que a observância do domingo precisa ser estritamente imposta para trazer de volta a prosperidade temporal. Como os desastres estão ocorrendo com frequência nos Estados Unidos, o grito do povo será: precisamos voltar para Deus. Manifestações espirituais se tornarão cada vez mais frequentes, e anjos maus trabalhando através de Hollywood, e também nas igrejas, através de muitos líderes religiosos, farão falsos milagres, para enganar. E eles pedirão uma volta à lei de Deus nos Estados Unidos, e no mundo, como já está acontecendo. Observe qual é a solução que o vereador da Flórida, Greg Gaffney, oferece após o tiroteio em massa nas escolas dos Estados Unidos. Observe o que ele diz. Greg Gaffney está chamando a comunidade de fé para ajudar a fornecer uma solução para parar a violência, e ele diz que realmente precisamos falar sobre Deus. Ele se junta a nós agora via Skype. Bem-vindo, vereador Greg Gaffney. Eu acho que as igrejas ficaram quietas por muito tempo e permitiram que outros ditassem o que está acontecendo na América. Eu só quero ver as igrejas, os pastores que eu conheço, dizerem: basta, precisamos colocar a oração de volta nas escolas, precisamos começar a citar as Escrituras. É isso que o Senhor quer que façamos. É por isso que você vê a América caindo aos pedaços, porque ninguém quer falar sobre a verdadeira solução, que é trazer Deus de volta em tudo o que fazemos. Mas esses pastores e líderes não falam de acordo com a palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8,
verso 20. A Bíblia diz que eles farão esses falsos milagres, para induzir os governantes a fazerem uma imagem da besta ou a união da igreja com o Estado. E decretarão o domingo como dia santo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo, faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais. Dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que é a união da igreja com o Estado. Apocalipse 13, versos 13 e 14. Terríveis cenas de caráter sobrenatural, logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. O Grande Conflito, página 624. Veja nos próximos artigos, o que o Papa e a sociedade têm falado recentemente, sobre o domingo. Manter lojas abertas no domingo, não é benéfico para a sociedade. Diz Papa Francisco. Guardando o sábado, em um mundo que nunca descansa. Podemos reivindicar seriamente o mandamento do sábado hoje. Podemos realmente falar sobre a importância do descanso, quando o mundo está enfrentando tantas ameaças, mudanças climáticas, que ameaçam os mais vulneráveis no mundo hoje. Mudanças climáticas, que ameaçam plantas e animais em extinção. Podemos falar seriamente sobre um dia santo, quando o mundo precisa de ação. Sim, mais do que nunca, precisamos reivindicar o sábado. A humanidade e a criação precisam disso. Os mais vulneráveis precisam manter um dia santo, para recuperação e reconciliação. O sucesso da Chick-fil-A é atribuído, por fechar suas lojas aos domingos. A Chick-fil-A é uma empresa de fast food americano, conhecida por não abrir suas lojas aos domingos. Dr. Roger Dean Duncan é um americano consultor de empresas. Ele treina executivos e líderes das empresas mais proeminentes do mundo. Observe agora o comentário que ele faz na revista Forbes sobre a Chick-fil-A e o domingo. No artigo: faça uma pausa, salve o seu emprego, casamento, vida. A chave para o sucesso da Chick-fil-A é o hábito da empresa a fechar suas lojas no domingo, concentrando-se no cuidado de seus funcionários e de suas famílias durante um dia no domingo. A Chick-fil-A faturou 9 bilhões de dólares no ano passado, 4 vezes a receita da KFC, que abre todos os dias. O domingo transformou a Chick-fil-A em uma potência. Porque o domingo é o dia mais importante da semana para o seu bem-estar. Recupere o domingo como um dia de descanso no seu mundo de 24 horas por dia. Você pode ver como Satanás está promovendo a questão do domingo hoje. Não é apenas uma questão religiosa. Ele também está mostrando agora que é também uma questão social. E que afetará a sociedade como um todo. Seja negócios, religião, família ou natureza. E essa questão ganhou mais força, desde a encíclica do Papa sobre o clima. Mostrando que o mundo está verdadeiramente, no capítulo 13 de Apocalipse. O domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia, e essa transferência, da observância, para o domingo, é prova deste fato. Ellen White foi tomada em visão, sobre os acontecimentos da lei dominical nos últimos dias. Ela viu Satanás reunido com seus anjos, planejando como fará. Observe como o inimigo de Deus fará com o domingo em breve. Satanás diz, através de meu representante, o papado, engrandecerei a mim mesmo. O primeiro dia será exaltado, e o mundo protestante receberá este sábado espúrio como genuíno. Através da não observância do sábado, que Deus instituiu, levarei sua lei ao menosprezo. As palavras: um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que se prestem para o meu sábado. Assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes, sob meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia, um sinal de deslealdade, para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas, que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia.
Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Profetas e Reis, página 184. Satanás vai criar vários problemas nos Estados Unidos e no mundo, a ponto de fazer com que os evangélicos apostatados e católicos se levantem e assumam o controle do governo, para que eles possam ditar o que deve acontecer. Então eles dirão que devem trazer Deus de volta para tudo que eles fazem. E o que isso vai causar? Bem, que Deus os evangélicos e católicos querem trazer para a América. Resposta: o Deus dos três espíritos imundos semelhantes a rãs, de Apocalipse 16, verso 13. E que dia eles vão guardar como sábado? O falso sábado, o domingo. Então, para eles trazer Deus de volta para a América, terão que impor a marca da besta, que será a lei dominical, em honra de seu falso Deus, dono dos três espíritos imundos de Apocalipse 16, verso 13. Continua. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.